Olá pessoal, boa tarde. Hoje nós vamos iniciar nossa primeira aula de geografia, trabalhando o projeto, para a gente fazer a prova do SAEB. Bom, o que é o SAEB? É o Sistema de Avaliação da Educação Básica. Antes vocês eram avaliados só em português e matemática. Agora vocês vão ser avaliados também nas ciências humanas, em ciências da natureza, que é ciências. E aí a gente vai tentar passar para vocês uns conteúdos que vai servir para vocês fazer essa avaliação, tá certo? Por que hoje está sendo o primeiro dia de aulas postada para vocês por mim, História e Geografia? Porque no dia 24 e no dia 4 de outubro foi feriado. Por isso que hoje eu estou postando pela primeira vez para vocês. Nós vamos começar com o conteúdo de Geografia. E na próxima aula vai ser de História. Hoje vocês vão estudar as questões... a questão 1, a questão 3, a questão 4, 5, 8, 9, 10 e 12. Veja por que você está passando assim. É porque essa apostila que vocês receberam, ela está misturada com os conteúdos de geografia e história, certo? Por exemplo, hoje vocês não vão estudar 2, porque a questão 2 é um conteúdo de história. Como hoje vai ser só aula de geografia e na próxima aula vai ser história, aí ela eu vou trabalhar só as questões que se referem ao conteúdo de geografia, tá certo? Eu vou colocar lá na rotinazinha para vocês as questões bem certinho que vocês vão estudar hoje. O primeiro texto que vocês vão estudar, na questão 1, ele vai falar da necessidade constante de inovação, a necessidade de inovar no meio produtivo, a necessidade de inovar para se produzir mais em menos tempo e melhorar a qualidade também dos produtos, certo? É o conteúdo aqui que vocês vão estudar no textozinho da questão 1, que é um texto bem pequeno. A questão 3... certo? A questão 3, ela vai mostrar para vocês o mapa da microcefalia. O que é essa microcefalia? É uma doença, que vocês já ouviram falar, é uma doença, uma malformação, certo? Congênita, em que a cabeça do recém-nascido é menor do que o tamanho normal, certo? E aí foi feito um estudo, foi colocado aqui as comparações entre os estados da região Nordeste, e vocês vão analisar esses resultados que estão aqui no mapa e vão tentar responder, chegar na opção mais correta possível. Porque para se encontrar a opção correta da questão, vocês têm que fazer uma análise, vocês têm que analisar, têm que ler direitinho o texto. Observe que a região Nordeste foi a região em que ocorreu mais casos da microcefalia, tá certo? Aí a questão, vou falar bem rapidinho para o vídeo não ficar tão longo. A questão 4, ela vai falar sobre que muitos conseguem um pedaço de terra. Aqui vai falar sobre os sem terras, Por que os sem terras, os sem tetos, a luta é tão grande e é difícil, adquirir esse pedaço de terra? Segundo o texto, aqui fala que são os próprios latifundiários, os grandes donos de terras que, eles dificultam isso, Vocês sabem que para desapropriar uma terra, ela leva gasto, leva custo. Então, a pessoa que não tem nenhum pedaço de terra para morar, como é que vai ter dinheiro para desapropriar a terra? Até porque que eles fazem com que a desapropriação da terra e o assentamento se torne com um preço bem elevado, É o que vai falar na questão 4 de vocês, de geografia. É sobre essa desapropriação de terra e o que torna cada vez mais difícil aquelas pessoas sem teto arranjar um pedaço de terra para morar, para construir, morar, plantar e sobreviver, A questão 5,
também vocês vão estudar, ela vai falar de onde vem o dinheiro que financia o Estado Islâmico. Então, aqui a gente vai ver a importância muito grande do petróleo, né? O petróleo é o ouro desse Estado Islâmico, é ele que banca o lucro do petróleo, banca esse país, e aí eles usam do lucro desse petróleo para investir no próprio Estado, né? Para se investir no armamento, certo? E aqui vai falar sobre isso. O que banca esse Estado, de onde vem o dinheiro que financia o Estado Islâmico. Vai falar de uma organização que mantém esse produto, né, que é o petróleo, e ali eles controlam até para quem eles vendem esse produto. Aqui diz que a Arábia Saudita está no primeiro lugar, né, da venda, da produção do petróleo, e o Iraque está no segundo lugar, na produção, na exploração do petróleo. Vamos agora para a questão 8, né? A questão 8, ela vai falar sobre o índice de desenvolvimento do ser humano. O que seria esse índice? Esse índice ele é analisado pelos países que faz parte da ONU, de 180, certo? 188 países que faz parte da ONU. Eles analisam esse índice de desenvolvimento humano, que tem alguns critérios, eles se baseiam em alguns critérios, em alguns indicadores, como por exemplo o índice de alfabetização, o índice de recém-nascido que morrem, e o índice de matriculados, são critérios usados pelos países para analisar o índice de desenvolvimento humano. Isso serve para quê? Isso serve até para os governos estudar o que o país está precisando no investimento da educação, né, no investimento da saúde. A questão 9 vai falar sobre a questão dos idosos, né? Que cada tempo que passa, as pessoas estão vivendo mais, então os idosos estão atingindo a idade idosa, estão vivendo mais, e o que isso pode trazer? Muito bom, né? Todo mundo quer viver muitos anos, certo? Mas o texto ele vai falar sobre o que pode trazer para os países essa questão do número de aumento dos idosos. Os políticos eles vão ter que criar estratégias, medidas para que substituir o trabalho, né, melhorar o trabalho, melhorar a saúde, a proteção social, o urbanismo, porque quanto mais você tem idosos, tipo os idosos que recebem o salário mínimo, né? Aí já pensou pagar mais do que o país arrecada? Aí como é que fica a situação do país, né? Isso é uma questão a ser muito pensada. E aqui fala que em 1950 os idosos eram apenas 8% da população. Em 2000, 10%. Os estudos prevêem que a partir de 2050 vai ser 21% da população, os idosos. 54% da população idosa vive na Ásia, 24% na Europa, né? Então a Ásia está aí o primeiro, vamos dizer assim, o continente onde vive mais idosos, depois vem a Europa. E aí fala da idade mediana, né? Que é tipo uma relação de idades aí, que antes era 26 anos, e aí em 2050 vai chegar a 36 anos. É como se o pessoal fosse envelhecendo, mas envelhecendo, né, jovem, ainda mantendo a juventude. A questão 10, ela vai tratar sobre a energia limpa, né? Que vocês sabem que a energia, quando a energia é produzida de forma consciente, de forma limpa, ela não vai poluir o meio ambiente, certo? É o que vai tratar esse texto. A energia produzida, gerada pelos combustíveis fósseis, ela contamina mais, e sendo essa energia renovável, ela pode não liberar resíduos ou gases poluentes geradores de diversos problemas ambientais durante seu processo de produção ou consumo. Então a gente vai estudar no texto 10 sobre a questão dessa energia, a energia limpa, certo? Que ela não contamina, ela não polui o meio ambiente. Na questão 12 e última de hoje, nós vamos estudar sobre
o que podemos aprender com o Japão, né? Aqui vai falar sobre o Japão, que a capital do Japão é Tóquio. Então, assim, o Japão ele teve um desenvolvimento muito bom a partir da Segunda Guerra Mundial, porque eles começaram a estudar, eles começaram a ter a ideia de trabalhar pela imitação e foi imitando, até que eles chegaram a um ponto de se desenvolver bastante a partir de 1980. Né? Eles tiveram um progresso muito grande. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas tem gente que diz assim, Ave Maria, mas os japoneses são tão inteligentes, e isso faz parte de quê, pessoal? A própria cultura japonesa, né, ela já coloca que os japoneses eles têm que estudar. Lá eles investem muito na educação, eles investem muito nas técnicas de produção. Então, isso faz com que, né, o Japão se tornou um país muito desenvolvido na questão tecnológica, né, no setor econômico. E isso faz parte mesmo da cultura japonesa. Eles já têm a consciência de que a vontade de aprender deles é muito grande, certo? Então, a gente vai finalizar aqui. Eu vou deixar alguns áudios também de explicação para não ficar só no vídeo.